porque eles tinham se afastado dos caminhos do Senhor, e o Senhor permitiu, né, que isso acontecesse na vida deles, que eles fossem escravizados por esse rei de Canaã. Mas eles não estavam mais suportando tanto sofrimento, porque o rei humilhava eles, porque ele tinha um grande poder, e ele humilhava o povo de Israel, e o povo se dispersou, o povo já estava com tanto medo, né? Uns fugiam, viviam em cabanas, estavam vivendo uma vida muito difícil. Então eles se voltaram a Deus novamente, e nós sabemos que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, que quando nós reconhecemos as nossas falhas e nos rendemos ao Senhor, clamamos ao Senhor com sinceridade, né? Nós abrimos o nosso coração, o Senhor perdoa as nossas falhas, e o Senhor sempre envia, né, as providências para a nossa vida, para nos livrar na hora da aflição, nos momentos maus. Então aqui nós vamos falar nesta manhã sobre uma mulher que o Senhor levantou para poder libertar aquele povo. E esta mulher foi uma mulher tão importante que a história dela, né, é lembrada até hoje e serve de exemplo para nós, para que nós também possamos ter essa garra, essa força, né? Aqui nós vamos falar sobre Débora. No versículo 4 diz assim: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então aqui Débora era uma mulher simples, né? Pelo que a palavra fala. Só a única característica daqui, Débora profetiza, mulher de Lapidote. Então se ela tinha uma família, tinha um marido, tinha uma família. E Deus não escolhe qualquer pessoa, né? Pessoa desocupada, não. Deus, quando Ele vai escolher, Ele escolhe alguém que é ocupado, alguém que tem compromisso. E ela era profetisa e juíza, foi a primeira juíza. Porque nós sabemos que, imagina se no nosso dia de hoje já existe preconceito contra nós mulheres, imagina naquela época, né? E Deus levantou uma mulher, Ele podia ter levantado Lapidote. Com certeza também ele era um servo de Deus. Mas o Senhor queria nos deixar o exemplo, né? Então o Senhor levantou Débora para poder ajudar aquele povo. E ela era uma mulher, uma conselheira, era uma mulher sábia. Então, pela sabedoria dela, pela forma dela agir, pelo amor que ela tinha, o povo nomeou ela como juíza. Quando o povo tinha algum problema, corria até a Débora. A Bíblia fala que ela atendia debaixo das palmeiras. Então, com certeza, ela organizava o tempo dela certinho, cuidava dos afazeres de casa e separava um tempo para poder ajudar o povo, né? Porque ela se compadeceu do sofrimento que eles estavam passando. E ali ela ia para debaixo daquelas palmeiras e o povo vinha até ela porque sabia que ela era uma mulher de Deus, que ela era uma mulher virtuosa, que ela sempre tinha um bom conselho, né? Às vezes, num momento tão difícil, eles não sabiam como resolver. Falavam, vamos até a Débora. Com certeza, a fama de Débora, né, por ela ser uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, já tinha se espalhado por todo canto. E eu tenho certeza que muita gente, né, vinha até ela para poder buscar uma resposta. É tão maravilhoso quando a gente está em meio a um dilema, né, que a gente vai e conversa com alguém, e aquela pessoa tem aquela palavra assim, sabe? Parece que com uma palavra você fala, nossa, era isso mesmo que eu estava precisando de ouvir, agora eu já sei como vou resolver esse problema. E assim como o Senhor usou Débora naquela época, o Senhor também pode usar nós no dia de hoje, né? A gente tem que pedir sabedoria a Deus, porque quem dá sabedoria é o nosso Deus. A gente não precisa ficar, mas eu sou tão pequenininha, não sei de nada, não sirvo para nada. Não, irmãos. Todos nós temos valores para o Senhor Jesus. E com certeza, cada um que está aqui nesta manhã tem um dom. E o Senhor pode usar você nessa área que você tem um dom. Assim como o Senhor usou Débora, com certeza, se ela fosse olhar para as responsabilidades que ela tinha de esposa, com certeza ela tinha filho, né? Tinha marido para cuidar, tinha casa para cuidar. E nós que somos dona de casa, a gente sabe que o serviço de casa não acaba nunca. Se a gente ficar focado, né, em serviço de casa, a gente não faz nada para Deus. Mas ela não, ela sabia dividir o tempo dela certinho. Às vezes a gente fala, mas eu não tenho
série, né? Dividir o nosso tempo certinho. Nós temos que aprender com Débora nesta manhã, né, irmãos? Para a gente poder organizar o nosso tempo, que a gente vai dar conta, sim, de separar um tempo para poder fazer a obra de Deus. Aqui no versículo 6 vai dizer assim: ela mandou chamar a Baraque, filho de Aminoão, de Guedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu esta ordem: vai, atrai gente ao monte Tabor e toma 10.000 homens dos filhos de Naphtali e Zebulon, e farei ir ao teu encontro junto ao ribeiro de Quizão. Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e a sua multidão, e o entregarei nas tuas mãos. Então Débora já estava cansada, né, de ser humilhada, de ver o seu povo sendo humilhado. E o Senhor escolheu a ela, e ela era profetisa, então ela entregou uma profecia. Mandou chamar Baraque, o chefe do exército de Israel, e entregou a ele uma profecia. Que o Senhor tinha dito que era para eles ir, que o Senhor ia garantir a vitória deles, mas eles tinham muito medo de Cícera, porque ele era um chefe muito cruel. E a palavra fala que eles tinham um grande equipamento de guerra. E aos olhos humanos seria impossível, né, Baraque e o exército dele vencer o exército de Cícera. Mas Débora, então ela, usada por Deus, ela entregou essa profecia. E Baraque, como ele era esperto, né, ele já conhecia, já tinha visto falar da história de Débora, já sabia da intimidade que ela tinha com Deus, né, já sabia que ela era uma mulher sincera. Não é que ele duvidou, né, do que Deus estava falando, mas ele meio que temeu, né, diante da circunstância. E nas nossas vidas não é diferente. Às vezes mesmo Deus usando alguém, mesmo Deus falando, não é que a gente não acredite, é que o nosso lado humano, diante do acontecimento, diante das dificuldades, às vezes a gente fica meio temeroso, né? Mesmo Deus falando, você fica meio temeroso. E assim aconteceu com Baraque. Não é que ele duvidou que eles ganhariam. Ele obedeceu, convidou os 10.000 homens, né? Reuniu 10.000 soldados para ir lutar, mas ele falou assim: a gente vai, mas tem uma condição. Você vai ter que ir com a gente. Se você for com a gente vai. Imagina, irmãos, que coragem que Débora teve de ir junto com o exército, sabendo, né, do potencial. Só que além dela conhecer o potencial do exército, ela tinha intimidade com Deus, e ela sabia que o poder de Deus perante esse Cícera aqui não era nada. Então ela ouviu a voz de Deus e ela falou: eu vou. Só que o Senhor, essa honra era para ser para você, era para ser para Baraque a honra, né, se ele fosse sozinho. Mas como você está me convidando, o Senhor vai conceder essa honra, né, de ter derrotado esse homem tão temido. O Senhor vai conceder a honra a uma mulher. Então eles foram. O que eu acho interessante, irmãos, que o Senhor chamou Débora, mas o esposo dela com certeza apoiava demais o ministério dessa mulher. Imagina, irmãos, se alguém convida a irmã Elva aqui para ir para a guerra, se o irmão Ricardo vai deixar? Deixaria, irmão? Eu admiro o Lapidote, porque ele, né, consentiu que a mulher fosse, então ele apoiava o ministério dela. E é importante, né, irmãos, quando Deus, o casal tem que ser unido, um tem que apoiar o ministério do outro, porque senão o ministério não vai, tem que ter confiança. E ele confiou na esposa. Olha a confiança que ele tinha na esposa: 10.000 homens. Se ele fosse um homem ciumento, jamais ele deixaria. Mas ele sabia o chamado de Deus na vida da esposa dele, e que o Senhor estava usando ela como canal para poder libertar aquele povo que já não aguentava mais tanto sofrimento ali, né, debaixo do jugo daquele rei severo. Ele judiava do povo de Deus, escravizava mesmo, eles já não tinham paz. E por as tribos ter se espalhado, eles também foram se afastando de Deus. E às vezes, diante das lutas, diante das dificuldades, às vezes os problemas são tão grandes que vai carregando a gente vai ficando, parece que você vai perdendo a visão espiritual, vai perdendo a força. E foi isso que aconteceu ali com o povo de Israel. Mas o nosso Deus, né, como é um Deus misericordioso, o Senhor sempre está nos dando oportunidade, né? Por mais que a gente fale, porque a gente é humano, por mais que a gente se esforce, a gente ainda às vezes, né, acaba falhando.
porque nós somos humanos. Mas nós temos que saber que a gente tem um Deus que está velando por nós, que o Senhor não olha para as nossas falhas. É lógico, se a gente falhar, com certeza a gente vai colher as consequências, né? Nós temos que ter ciência disso. Mas o Senhor está olhando para o nosso esforço. Quando a gente abre o nosso coração, a gente se entrega realmente ao Senhor, de coração. O Senhor nos ajuda. O Senhor nos dá estratégia para a gente poder vencer as batalhas. Porque às vezes não é com força que a gente vai vencer as dificuldades. Na maioria das vezes é com estratégia. E quem dá as estratégias? É o Senhor. Quando a gente busca do Senhor orientação, o Senhor nos direciona qual é a palavra certa a falar, quais são as atitudes a tomar, né? A maneira certa da gente ir para a batalha. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, batalhas, irmãos. Você termina uma batalha, aí você renova as forças, daí daqui a pouco já vem outra batalha. Mas nós temos um Deus que vai na frente, né? Nos dando as estratégias para a gente ir vencendo. Até o dia que findar aqui na terra, aí lá no céu vai ser só glória. Esse dia eu ouvi uma mulher falando uma coisa e eu achei interessante, porque tem uma frase que a gente usa no dia a dia que fala assim: dias de lutas e dias de glória. E ela dizia assim: irmãos, enquanto a gente estiver aqui na terra vai ser dias de luta mesmo, mas quando chegar lá no céu, aí sim, vai ser só dias de glória. Mas Deus é maravilhoso, né, irmãos? Que em meio às lutas, em meio às batalhas, o Senhor sempre vai na frente. E a gente tem certeza, quando a gente serve o Senhor de coração, nós não somos derrotados, o Senhor vence por nós. Aqui no versículo 7 diz assim: farei ir ao teu encontro junto ao ribeiro de Quizon. Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e sua multidão, e entregarei nas tuas mãos. Então o Senhor já explicou certinho como é que ia ser, né? Para eles já se preparar. Alguns historiadores, a Bíblia não fala, mas alguns historiadores dizem que eles atraíram os carros de Cícera para um pântano. Não se sabe ao certo, né? Mas certo é que Deus, durante aquela batalha ali, o Senhor fez algo extraordinário. Um exército simples venceu um exército totalmente capacitado, né? Com toda a estrutura de guerra. É só o Senhor Jesus mesmo que faz isso por nós. E nós vivemos aqui neste mundo, né, irmãos? Cheio de aflição, é tanta coisa, é tanto desafio. O inimigo aí 24 horas nos rodeando, atentando. Mas é Deus que faz a gente vencer essas guerras. Às vezes a gente para e olha para trás, igual a irmã falou aqui, né, nesta manhã. Quantas coisas nós já vencemos. E se fosse pela nossa capacidade, irmãos, nós nem estávamos aqui hoje. É só pela misericórdia de Deus. É o Senhor que nos dá capacidade. É o Senhor que vai na frente vencendo as pelejas. E as lutas que a gente enfrenta nessa vida, ela vem para nos fortalecer. É através dela que a gente vai adquirindo aprendizado, né? E vamos crescendo na presença do Senhor. E a nossa fé vai sendo fortalecida. Mas a gente tem que estar realmente, né? Dar lugar para o Senhor trabalhar. Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele não é um Deus invasor. O inimigo, sim, ele tenta invadir o nosso coração de todas as formas. Mas Deus não, Deus é um Deus educado. E para entrar no nosso coração, ele quer que a gente abra o nosso coração e convide o Senhor. Você fala: Deus, meu coração está aberto para o Senhor, faça morada, Espírito Santo, faça morada. Domina a minha vida, domina o meu ser, Senhor. Conduz os meus passos, abre os meus olhos espirituais. Porque quando a gente começa a enxergar através dos nossos olhos espirituais, a gente tem uma visão totalmente diferente, né? Aí você pensa: nossa, mas antigamente eu pensava tão diferente a respeito de certo assunto. Mas agora, quando você deixa Deus te direcionar, quando você entrega tudo nas mãos do Senhor, você tem uma outra visão, uma outra maneira de encarar os desafios. E foi assim que o Senhor fez ali naquele exército, né, de Baraque. O Senhor honrou. Porque o Senhor, quando Ele cumpre, Ele fala. Quando Ele fala, Ele cumpre, né? Mesmo Baraque não tendo tido assim aquela fé 100%, mas o Senhor cumpriu com a palavra dele. E durante aquela batalha ali, o Senhor fez, não sei o que o Senhor fez, eu sei que foi perfeito, né? Porque eles conseguiram derrotar aquele exército, assim como o Senhor tinha prometido.
certamente irei contigo, porém não será tua honra pela operação que empreendes, pois o Senhor entregará Cíceras na mão de uma mulher. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Eu creio que aqui Débora deve ter ficado só como uma intercessora. Eu não creio que ela foi para a luta mesmo com as espadas. A Bíblia não fala, né? Mas eu creio que ela ficou ali só intercedendo, né? Os soldados lutando e ela ali intercedendo. Eu sempre falo do meu esposo, eu falo assim, eu sofro 2 vezes, porque quando eu ganho convite para ministrar a palavra do Senhor, irmãs, a alma falta pouco sair do corpo, de tão nervosa que eu fico. E tem quando ele ganha também a oportunidade para pregar em algum lugar, eu também fico muito nervosa. Eu fico ali intercedendo, ô Senhor, tem misericórdia. E o Senhor nos escolheu como intercessora, né? Nós temos que interceder pelos nossos esposos. Daqui a irmã Eva, que o esposo dela ministra também, ela deve saber o que eu estou falando. Então o Senhor nos escolheu como intercessores, né? Às vezes você que fala assim, mas eu não tenho dom de pregar, não tenho dom de louvar, mas Deus pode te usar como intercessor, para você interceder para aqueles que estão no campo missionário, pelos pastores, né? E o Senhor usou Débora aqui como uma intercessora, né? Como uma ajudadora. Com certeza ela estava ali intercedendo para que o Senhor garantisse a vitória daquele povo, porque ela também era oprimida, que ela fazia parte daquele povo. Já não aguentava mais ver a aflição que eles estavam passando. No versículo diz aqui, então Baraque, no 10, então Baraque convocou Zebulon e Naphtali em Queres e subiu com os 10.000 homens. Após ele, Débora subiu com ele. Herber, o queneu, tinha se apartado dos queneus, dos filhos de Obade, sogro de Moisés, e estendido suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Guede. Então Herber não ia fazer parte, né? Eles tinham estendido a tenda deles em outro lugar. Aqui no versículo 12 diz assim: anunciaram a Cícera que Baraque vinha, filho de Abinoão, tinha subido ao monte de Tabor. Quando Cícera ficou sabendo que eles iam enfrentar ele, com certeza ele deve ter zombado, deve ter pensado, coitado deles, o que são eles perante o meu exército? Só que ele esqueceu que o chefe maior dos chefes era o Senhor que ia à frente do exército de Baraque. Ele esqueceu do poder de Deus e que era Deus que ia na frente. Porque, igual quando eu falei aqui, não é por força, né? Eles usou de sabedoria, o Senhor deu sabedoria para eles, deu a estratégia para eles poderem enfrentar. E Cícera foi com arrogância, achando que ia destruir eles em 2 tempos. Mas Deus já estava no controle de tudo. Como sempre, Deus está no controle de tudo nas nossas vidas. Às vezes o diabo se investe, se levanta contra a nossa família. E ele já está cantando com a vitória. Não, esse daí eu já destruí, eu já venci. Mas Deus vem e brada na vida, né, e levanta. A Bíblia fala que Deus levanta do pó necessitado. Às vezes a gente vê algum irmão que já você pensa assim, nossa, coitado, isso aí não vai ter mais força. Porque a luta está grande, o desafio está grande, ele não está suportando mais. Mas o Senhor entra com providência. E aquela batalha que parece que era impossível de vencer, o Senhor entra na batalha e garante a vitória. Porque o Deus que nós servimos, irmão, Ele é o Deus do impossível. É o Deus que nos surpreende. A cada dia o Senhor nos surpreende, né? É maravilhoso servir esse Deus, porque nós vivemos uma vida de novidade quando nós estamos na presença do Senhor, servimos a Ele com fidelidade. Cada dia o Senhor tem uma novidade, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas parece que é muito chato ser crente, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas eles não compreendem, né, irmãos? Quanto maravilhoso é servir o nosso Deus. Porque nós não vivemos uma vida qualquer, nós vivemos uma vida de novidade. Cada dia o Senhor tem uma surpresa. Cada dia o Senhor nos surpreende, né? Quando a gente acha que algo está perdido, que aquele sonho que você tanto queria, que você fala, não, mas isso aí é inatingível para mim. Às vezes você até desiste, pensa que não, o Senhor te surpreende. Então é por isso que é maravilhoso nós servirmos esse Deus, porque a cada dia o Senhor nos surpreende. Eu lembro quando meu esposo foi separado para ser pastor, ele chegou à noite e falou assim, eu tenho uma surpresa para falar com você, mas eu nem imaginava. Ele falou assim, a gente vai pastorear o Beira Rio 2.
a caminhada é longa, mas até aqui o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me honrado. E cada um dos irmãos, das irmãs que está aqui nesta manhã, não se sinta incapaz não, irmãos, porque você serve o Deus que é o dono da sabedoria. É o Senhor que capacita. E para cada um que está aqui nesta manhã, o Senhor deu um instrumento de batalha, porque cada um tem uma facilidade. Nós vamos ver aqui na frente, né, no decorrer da história, como o Senhor usou uma mulher para derrotar aquele capitão que era tão temido pelo povo, que todo mundo tinha medo dele. Mas o Senhor deu estratégia para uma mulher vencer ele. No capítulo 11, então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu o monte de Tabor e seus 10.000 homens. O Senhor derrotou Sísera com todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. Sísera desceu do carro e fugiu. Então ali, durante aquela batalha ali, o Senhor deu a estratégia e eles venceram todos os soldados. Só que o capitão conseguiu fugir, porque lembra que o Senhor tinha dito que não ia dar honra a Baraque? Então o Senhor permitiu, foi permissão do Senhor que ele conseguisse fugir, para que a palavra do Senhor viesse se cumprir, como ele disse lá no começo do texto. Baraque perseguiu os carros do exército até Arosete dos gentios. Todo o exército de Sísera caiu a fio da espada, até não ficar sequer nenhum. Derrotou todos. O único que conseguiu fugir foi Sísera. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Hebe, o queneu, que havia paz entre Jabim e o rei de Azor, e a casa de Heber, o queneu. Então, existia uma paz entre o rei, né, e a casa de Heber. Então ele pensou, se eu esconder aqui na tenda, né, eles são amigos. Ele pediu permissão para Azael, para eu poder deixar ele se esconder ali na tenda, para o pessoal não achar ele. Mas com certeza o Espírito de Deus já havia se comunicado com Azael. E ela foi uma mulher sábia, né? O Senhor com certeza tinha dado estratégia para ela. Não, meu senhor, pode entrar, fica à vontade. Aí ele estava muito cansado, né, da batalha. Ela foi lá, preparou um leitinho quente, porque quando a gente está cansado, a gente bebe leite quente, dá uma moleza, né? Dá um pouquinho de desânimo. E ela foi lá, preparou o cobertor, colocou ele, agasalhou, deu um leitinho quente para ele poder cair no sono. Mas aquilo ali já era tudo estratégia que o Senhor Deus tinha dado para Azael. E quando ele adormeceu, ela foi lá, pegou uma estaca, né, da tenda e um martelo, e a palavra do Senhor disse que ela cravou bem na fronte dele e matou ele dormindo. Porque se fosse para ela lutar humanamente, né, como mulher, ela não teria força. Mas o Senhor deu estratégia para ela. E olha as armas que ela já era acostumada a usar, porque eles viviam mudando de vários lugares, então ela já tinha facilidade para usar o martelo e na hora de montar as barracas, né, ela já tinha facilidade com aquelas armas. E é assim que o Senhor nos usa, irmãos. Cada um de nós temos uma arma de guerra. Eu sei que cada um aqui tem uma aptidão, uma coisa que você tem mais facilidade para fazer. Porque o Senhor, para cada um, Ele deu uma arma para a gente guerrear enquanto a gente está aqui. Então não adianta você falar, a gente ficar se fazendo de vítima. Que eu não posso, que eu não sou capaz, que eu sou pequeno. Que tem tanta gente que pode fazer por mim, que às vezes a gente usa essas desculpas. Eu mesmo já usei muitas vezes. Né? Às vezes a gente é covarde, a gente fica se escondendo, achando desculpa para que a gente venha fazer a obra de Deus. Mas não tem desculpa, irmãos. Cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, nós temos capacidade de fazer algo para o Senhor, sim. Porque o Senhor deu armas para cada um de nós. Agora a gente tem que pedir para o Senhor, Senhor, me dá sabedoria. Em que área que o Senhor quer me usar? Aleluia. Qual é a área que eu tenho mais aptidão? Senhor, abre os meus olhos espirituais. Desperta o dom que há em mim, Senhor. Para que a gente pode fazer algo para o reino do Senhor. Porque nós sabemos que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. O Senhor está à procura, né, de pessoas que possam se dedicar a fazer a obra do Senhor. Assim como o Senhor encontrou Débora naquele tempo lá, que se propôs
irmãos e irmãs que esteja disposto a fazer a obra do Senhor com perfeição. Por mais que você pense, não, mas isso é tão simples o que eu faço na casa do Senhor, mas faça com perfeição, irmãos, faça com amor, porque aquilo que a gente faz com amor, o Senhor honra, né? O Senhor conhece a nossa fidelidade, o Senhor conhece o desejo do nosso coração, e Ele sabe quando a gente está fazendo por amor, não só para se aparecer ou para se destacar. O Senhor quer que a gente seja humilde, né? Que faça as coisas do Senhor não com propósito de receber nada em troca, porque o reino do céu de Deus não é uma barganha. Eu vou fazer isso para Deus porque eu preciso que o Senhor faça isso por mim. Não, a palavra do Senhor fala: buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente procura fazer a obra do Senhor com carinho, com dedicação, quando Deus vê que você está ali se esforçando, que você está dando o seu melhor, que você está fazendo aquilo ali por amor, o Senhor conhece, irmãos, as nossas necessidades. O Senhor conhece o desejo do nosso coração. E quando assim a gente se dedica, quando a gente serve o Senhor com fidelidade, o Senhor vai realizando os desejos do nosso coração conforme a tua vontade. Porque às vezes a gente deseja alguma coisa que pode prejudicar, né, o nosso casamento, ou a nossa vida espiritual, ou a nossa vida familiar. Então o Senhor conhece o nosso desejo, mas Ele também conhece o nosso amanhã lá na frente. E se é para o Senhor conceder alguma coisa que vai prejudicar a nossa vida espiritual, não é porque Deus é ruim, é porque Ele sabe que aquilo ali vai te prejudicar. Então, até quando a gente vai pedir alguma coisa para o Senhor, a gente tem que pedir com sabedoria, porque às vezes você pensa que vai ser para o seu bem e vai ser, né, prejudicar a sua vida espiritual. Eu sempre, quando eu oro, peço ao Senhor: Senhor, afasta de mim tudo aquilo que me afasta de Ti. Porque tem coisa, irmãos, que parece ser uma coisa tão inocente, mas que às vezes acaba afastando a gente do propósito, né? Uma coisa tão simples que você, quando você percebe, você já está se afastando de Deus. Mas quando a gente pede a Deus visão espiritual, o Espírito Santo do Senhor, Ele nos desperta. Quando a gente começa, né, a dar um passinho e falso, o Espírito Santo fala: olha, não é por aí não, presta atenção. Por isso que é maravilhoso, irmãos, nós servimos esse Deus. Eu me sinto tão honrada, tão privilegiada. É grande a responsabilidade de falar da palavra do Senhor, de subir no púlpito, né? A gente treme nas bases, mas eu me sinto honrada por Deus, pelo Senhor ter me escolhido para ser enterrado, eu e minha casa. E eu sei que cada um dos irmãos que está aqui nesta manhã também se sente privilegiado pelo Senhor ter escolhido cada um de vocês para estar na presença do Senhor e viver na dependência de um Deus tão maravilhoso. Assim como o Senhor garantiu a vitória do povo de Israel naquele dia, o Senhor está aqui nesta manhã. E eu tenho certeza que Ele vai garantir a vitória de cada um. Não importa qual é o tamanho da sua dificuldade. Não importa. Saiba que Deus é maior do que qualquer problema, qualquer dificuldade. Quando você realmente entrega nas mãos do Senhor e deixa Ele fazer conforme a vontade dEle, tudo que Deus faz, irmãos, é perfeito e não causa dores. Tenha fé, tenha confiança no Senhor, que Ele fará o que for melhor para nós. E que o Senhor Jesus continue abençoando essa igreja, né? Que possa cada dia mais ser abençoada pelo Senhor, que toda sorte de bênçãos seja sobre a vida de cada um de vocês. Deus abençoe o pastor Ricardo, Noel, as irmãs que estão à frente do trabalho. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.